Saudações do Observatório ASJ. Um tema que já foi abordado em postagens anteriores foi a questão dos saldos credores do ICMS. A maior parte dos exportadores que não tem saída tributada e por isso ficam com aqueles saldos acumulados retidos, o que é um recurso, um dinheiro parado que poderia estar sendo usado para pagar fornecedores e fazer o seu giro no negócio. Alguns estados, aqueles que têm mais condições, já deram alternativas para esses saldos credores, mas muitos outros não. E interessante é que agora, com esse substitutivo da reforma tributária, eu vou ler para vocês um trecho aqui, o parágrafo 3º do artigo 133 desse projeto, que está sendo apreciado agora pelo Senado. Ele fala sobre os saldos credores. Vocês sabem que o ICMS vai ser extinto até 2032, vai ser substituído pelo IBS, que vai fundir com o ISS. E essa questão dos saldos credores, como, claro, o IBS vai gerar novos créditos, porque ele é não cumulativo, até bem mais não cumulativo do que o ICMS, mas fica a questão dos saldos credores do ICMS, que acumulados aí em alguns milhões, e às vezes os estados vão liberando só um pouquinho. Eu sei de um caso que eram 260 milhões e foram liberados apenas 26 milhões. E 26 milhões que o contribuinte, para conseguir fazer caixa, vendeu com deságio a 40%. 40% do valor foi o que o exportador recebeu. Ora, isso é muito complicado porque gera um peso, um custo que influencia na formação do preço no comércio exterior. E é um assunto que precisaria ser resolvido e no passado já foi bem melhor tratado do que agora. Vamos lá, como esses créditos vão ser tratados nessa proposta? Aqui diz, no parágrafo 3º, que o saldo dos créditos homologados, sim, homologados pelo órgão fazendário, porque tem que verificar se eles são válidos ou não, será informado pelos estados e pelo Distrito Federal ao Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, para que seja compensado com o imposto de que trata o artigo 156A da Constituição Federal. Esse artigo 156A é justamente o IBS, é o Imposto sobre Bens e Serviços que vem com essa reforma tributária. Ora, pelo prazo remanescente apurado nos termos do artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 96, essa é a Lei Candir, para os créditos relativos à entrada de mercadoria destinados ao ativo permanente. Prezados, prezadas, esses créditos do ICMS contidos nas notas fiscais das aquisições de máquinas e equipamentos, ativo fixo, ativo permanente, a Lei Candir no início trouxe esse direito ao aproveitamento integral, mas pelo ano 2000 houve uma alteração, por força, claro, dos interessados, dos estados interessados, estados eminentemente exportadores principalmente, e foi feito um escalonamento desse aproveitamento. Em lugar de ser de uma só vez, isso que ajudaria bastante o empresário a investir no seu parque industrial. Ora, num cenário de desindustrialização crônica, isso seria extremamente interessante, como foi por isso que foi colocado nessa legislação. Mas aí resolveram repartir em 48 vezes. E o que está falando pelo prazo remanescente é que, se chegar na hora que for extinto o ICMS e tiver saldo desses créditos aproveitados, ele vai continuar sendo aproveitado em pedacinhos. Mas em relação, em relação aos demais créditos
que aí eu estou falando desses créditos acumulados, que são em milhões e milhões, diz aqui no inciso 2 que eles poderão ser aproveitados. Ora, mas sabe em quanto tempo? Bem, inciso 2, em 240 parcelas mensais iguais e sucessivas nos demais casos. Coitados dos demais casos. Mas vamos lá uma coisa. Nem sempre foi assim. Houve um tempo em que, apesar da reclamação de todo mundo, dos estados que não recebiam a tal compensação da Lei Candir, pela desoneração, pelo fato de não ser tributada a exportação, em 2003, passou uma emenda constitucional que tentou resolver essa questão desses saldos credores acumulados, bem como também a distribuição, ou melhor, a compensação das perdas tributárias na exportação dos estados, principalmente os estados eminentemente exportadores. Vamos fazer um parêntese aqui. Alguns estados são exportadores, eminentes exportadores, mas exportam basicamente produtos primários e produtos semi-elaborados. Ora, e outros estados mais industrializados exportam produtos verticalizados de maior agregação industrial. Quando a Lei Candir saiu, em 13 de setembro de 96, o que aconteceu? Até então havia a tributação dos primários, pelo ICMS, e havia a tributação dos produtos semi-elaborados. Então, nesse momento, foi desonerado completamente. A partir daí, passou a ser desonerado do ICMS a exportação dos produtos primários e dos produtos semi-elaborados, aquele de pouca agregação industrial. Então, nesse caso, os estados concordaram com isso à época, porque seria para fomentar a exportação. Na verdade, na época, o país estava passando por uma situação dramática. Nos anos anteriores, 94 e 95, quase 10 bilhões de saldo negativo na balança comercial. Então havia um desespero por recompor nossas reservas cambiais, sob pena de a gente passar por uma crise sem precedentes. A Argentina não tem reservas cambiais. Bem, felizmente hoje nós estamos próximos de 400 bilhões de reservas acumuladas. Nós estamos aí oscilando, não passamos de 400, também não descemos tanto, se bem que nos últimos 2 anos esse superávit, que é a diferença entre a exportação e a importação, tem aumentado favoravelmente. Agora já alcançou, acho que perto de 40 bilhões, já passou de 60 bilhões em determinado ano, não sei se foi o ano passado ou o ano anterior. Mas voltando ao ponto de como essa compensação, que sempre foi uma reclamação dos estados, poderia ter sido resolvida a partir desse artigo 91 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que foi objeto dessa emenda constitucional 42 de 2003. Ora, nesse momento, essa própria emenda ela constitucionaliza a desoneração da exportação. Então, quem fala Lei Candir é apenas emblematicamente, porque não é mais Lei Candir. Que Lei Candir, na verdade, é a Lei Complementar número 87, de setembro de 96. Ela não fez só isso, desonerar. Ela foi aquela lei necessária, a lei complementar necessária à instituição pelos estados do ICMS, que, durante 7 anos após a Constituição, vinha sendo regulado provisoriamente por um convênio com FAS. Ora, o ato das disposições constitucionais transitórias tinha colocado que enquanto, em 60 dias após a promulgação da Constituição, não saísse essa lei complementar, os estados poderiam regular provisoriamente mediante convênio com FAS. E esse provisório acabou durando 7 anos. Então a Lei Candir trouxe a regulamentação geral do ICMS. E
nesse 2003, no ano 2003, quando entrou a emenda constitucional 42, ela colocou o seguinte dispositivo no artigo 91 do ADCT. A União entregará aos estados e ao Distrito Federal o montante definido em lei complementar, jogou para outra lei, tá, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar 3 fatores. Primeiro, podendo considerar as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados. Ora, aí você estava colocando um peso para aqueles estados que exportavam produtos primários e semi-elaborados, preponderantemente, no caso, muitos estados aí do norte também. Na verdade, o Pará estava no ranking de maiores exportadores, sempre esteve, né? A relação entre as exportações e as importações. Ora, esse era um ponto interessante que eu vou deixar para o final. Vou ler o próximo, que é o terceiro. Os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente, certo? Então, aí você está falando que, se você considera como peso os créditos decorrentes das aquisições destinadas ao ativo permanente, você está falando com os estados mais industrializados. Então ficava o seguinte: o estado exportador, que produtos primários de um lado, com o primeiro requisito, e o estado mais industrializado com o terceiro requisito pesando. Então eles deveriam ter um peso igual, porque ambos eram e são eminentemente exportadores. Ora, para fazer a balança, o equilíbrio, tudo na vida precisa de equilíbrio, o segundo requisito, que é a relação entre as exportações e as importações. Está se falando justamente do superávit das exportações. Ora, quanto maior o superávit nas exportações, o estado tem maiores perdas. À exceção de um estado, que é o estado de São Paulo. Esse estado, ele é o maior exportador, mas também o maior importador. Então ele tem até déficit na balança comercial dele. Mas é colossal o que ele exporta e o que ele importa também. E ao importar tem ICMS pesado e ganha muito. Então as perdas da exportação para o estado de São Paulo não significam nada perto dos ganhos em relação à importação. E ele já é automaticamente compensado. Mas isso não acontece, por exemplo, com o estado do Pará, que chegou a exportar 29 bilhões em 2021, mas a importação estava em torno de menos de 10%, menos de 2 bilhões por aí, em torno disso. E a oscilação sempre foi entre 1 e 2 bilhões, nunca passou de 10% do volume das suas exportações, o que significa que existe um colossal superávit e a perda pela desoneração é extremamente maior do que outros estados que têm a importação para compensar. Alguns até equilibram e não tem tantas perdas assim, mas os estados eminentemente exportadores, superavitários, sim. Então, quando a emenda 42 colocou esse dispositivo de equilíbrio, significa que você tinha o peso dos estados industrializados, dos estados que exportavam mais commodities, quer dizer, semi-elaborados e primários, e colocava como balança quem mais tinha superávit. Nesse caso, você estaria fazendo justiça distributiva financeira compensatória pela perda tributária aos estados que mais realmente perdiam e que ainda perdem. Ora, mas havia aqui um outro dispositivo no final aqui do caput desse artigo 91, que também dizia que a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o inciso tal, o artigo tal da Constituição, que é o ICMS. Sabe? Então, nesse caso, a lei complementar poderia, ao fazer essa distribuição pelos estados, condicionar
Aqui os estados só receberiam essa compensação se eles honrassem o aproveitamento pelos exportadores aqui desses saldos acumulados. Ora, essa legislação nunca foi, esse artigo nunca foi regulamentado. Isso acabou gerando uma reclamação aí, uma arguição de inconstitucionalidade por omissão de iniciativa do Pará no Supremo para obrigar o Congresso a regulamentar. Nunca aconteceu isso, acabou gerando um acordo onde a União se prontificou a pagar essas compensações em 17 anos, sem nenhuma correção monetária. Mas a distribuição é que foi meio esquisita, porque os estados eminentes menos exportadores quase nada ganharam. E para uns foi um acordo e tanto, mas para outros, principalmente aqueles estados de maior perda da arrecadação do ICMS na exportação, não se pode chamar outra coisa, a não ser que teria sido uma verdadeira capitulação. Acordo, não. Capitulação, sim. Mas essa é uma história que merece um detalhamento e que o Observatório ASJ também já fez algumas postagens sobre isso. Seguindo em frente, vamos ver o seguinte, tá? Ora, quando chegou nesse acordo, o que aconteceu? Você tem aqui nesse acordo justamente, viu? No item 4.2, foi feito uma proposta pelo Fórum dos Governadores, e no item 4.2 dessa proposta, a proposta foi que antecedeu o acordo. Colocava que no caso da aprovação lá de a PEC 188 de 2019, ser aprovada com a revogação do artigo 91 do ADCT. Os próprios estados propuseram a revogação desse artigo 91. Ora, foram embora os 3 critérios e também a condicionante, que seria extremamente favorável para os exportadores. Eu não diria somente para os exportadores, mas para o comércio exterior brasileiro. Esse dispositivo foi revogado e aí ficou agora sem nenhuma condicionante. Ora, essa condicionante, ela constava desse dispositivo, a lei complementar poderia ter regulamentado. Alguns estados, me lembro que quando saiu esse acordo, o estado do Paraná, o seu secretário de Fazenda declarou que iria aproveitar o recebimento desses recursos da Lei Candir para honrar, para liberar para esses saldos credores. E fez isso, está cumprindo direitinho, quase já não tem saldos acumulados lá no Paraná, o que não acontece com outros estados que estão recebendo a compensação e esqueceram desse detalhe. Então os estados... E agora nessa emenda constitucional pior ainda, né? Colocar o aproveitamento desses saldos acumulados que vão sendo empurrados até o final do ICMS, na base do conta-gota, sabe? Para que eles sejam honrados, ou seria outra palavra, em 240 meses, 20 anos, uma bola jogada por cima da arquibancada. Mesmo que está previsto nesse dispositivo a correção pelo IPCA. O IPCA é bem menor do que a Selic. Quando você está devendo imposto, você vai pagar pela Selic. Agora, para receber de volta, nesse caso aí, será pelo IPCA. Mesmo assim, 20 anos é como jogar uma bola por cima da arquibancada, até achar a bola. E quando achar, ela vai estar murcha, não vai servir para absolutamente nada, sabe? E assim é a situação, certo? Que está sendo colocada nessa proposta de emenda constitucional. Então você vê o seguinte, aqui está colocado aqui, bem aqui,
que foi em 2021, foi a emenda constitucional 109 de 2021, que no artigo 6º colocou, inciso 1º, o artigo ficam revogados, inciso 1, o artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, você vê o seguinte, não parece haver uma saída, e parece que esses saldos credores, que seriam importantíssimos para o fomento do comércio exterior, vai acontecer isso se essa proposta passar. Mas seria uma grande oportunidade no Senado de os interessados. Aí ia perguntar quem são os interessados. Os estados também poderiam ser interessados, porque se os estados topassem, os exportadores também, que se colocasse, em lugar desses 240, que se colocasse que a União assumiria o ônus desses saldos credores, como já fez no passado, 1975. Primeiro, a União aceitou esses saldos credores para a conta gráfica do IPI na base de 50%, depois ampliou em 1976 para 100%. Os estados sempre tiveram dificuldade para honrar esses créditos porque alegam que não tem orçamento suficiente para isso. Ora, e a União é beneficiária do fomento à exportação com o aumento das nossas reservas cambiais. Sem as reservas cambiais nós estamos numa situação complicada, como você vê o exemplo da Argentina aí. Por quê? Porque nós precisamos fazer importações. Não é só de produtos de consumo, não. Nós importamos muito combustível ainda, nós importamos muitos insumos industriais, nós importamos no sistema de drawback muita coisa que é para fomentar a exportação, e por isso precisamos ter reservas cambiais para fazer o câmbio. Essas reservas cambiais em dólar, embora recentemente agora já está entrando no cenário a moeda chinesa aí, mas isso é uma outra história. Então, o que é que acontece? Essas emendas, essas mexidas em reforma tributária, feito dessa forma, assodadamente, acabam gerando esse tipo de distorção que mais prejudica do que beneficia. Mesmo que nas propagandas são alardeados que tudo vai ficar melhor, que o Brasil vai crescer. Mas, se não é vero, né, como dizem os italianos, é ben trovato. Mas a realidade, essa que tem a perversa mania de sempre apresentar sua salgada e amarga conta, ela nos dirá em que aventura nós estamos nos metendo. E quem viver, verá. E vida longa para todas, para todo mundo, para todas, todos. Vida longa. Observatório ASJ. Grato.